Olá, seja muito bem-vindo ao PIDcast, o podcast da Pierra Maier. Essa sou eu, esse é o meu canal no YouTube. Também tenho outras redes sociais, onde eu gosto de compartilhar do meu trabalho. Sou oraculista há mais de 15 anos, mas aqui eu vi uma oportunidade de conversar sobre um tema que particularmente está no meu coração, assim, mais do que qualquer outra coisa, que é a espiritualidade. O mundo tem passado por um despertar espiritual muito forte, muito grande, principalmente depois de tudo que aconteceu nos últimos anos com essa pandemia e com todo esse processo evolutivo que a gente vem vivendo. Muitas pessoas estão despertando. Então, se você chegou até esse áudio, até esse podcast, talvez tenha algo na minha trajetória que possa inspirar ou elucidar a sua. Alguma resposta para algo que você tem vivido. O foco desse primeiro podcast, dessa primeira série de histórias, é contar como foi o meu processo de despertar dentro da Umbanda. Não estou aqui fazendo apologia a religião nenhuma, muito pelo contrário. O que importa é o amor. A religião que eu prego é o amor. Hoje, eu digo com todas as letras que sou umbandista, não pelo terreiro XYZ, mas pelo que significa a lei de Umbanda, que ao longo dos áudios vocês vão aprender da mesma forma que eu aprendi. Também quero deixar claro que de forma nenhuma eu me coloco como a dona da verdade, como a detentora de todo o conhecimento, de forma nenhuma. Inclusive, faço o convite para que vocês comentem aqui nesse vídeo, aqui nesse podcast, sobre a experiência de vocês, sobre como foi para vocês esse despertar espiritual. Eu quero fazer essa série de áudios porque a espiritualidade é uma coisa que a gente aprende na marra. Não tem ninguém que vem e pegue na tua mão e fale assim: olha, meu filho, é isso que está acontecendo. Esse pesadelo, esse terror noturno, esse chiado que você escuta, essas vozes que de repente vêm na tua cabeça. Isso que você está sentindo agora é a tua intuição. Isso é loucura da tua cabeça. Esse sonho que você teve e aconteceu foi por isso. Não tem ninguém que vem para você e fala isso. Dificilmente, raramente, alguém vem com uma ou outra resposta que só geram mais perguntas. Então, eu vou contar de como foi essa experiência para mim. Porque eu nasci num lar evangélico, então você já imagina a reviravolta que foi toda essa jornada. E para entender um pouquinho mais, primeiro eu vou contar um pouco da minha história para que você consiga perceber como era a minha cabeça quando entrei na Umbanda. Isso é fundamental para que juntos nós possamos desconstruir pensamentos, ideias e conceitos que foram enraizados ao longo de muitos anos e que agora as pessoas estão começando a questionar o porquê disso, o porquê daquilo. E vendo as coisas de uma maneira um pouco diferente. Também quero aproveitar essa oportunidade para dizer que eu sou uma grande admiradora da Igreja Evangélica e de todas as religiões.
Se nós voltarmos para a fonte, para a origem de cada uma delas, todas pregam a mesma coisa, que é o amor incondicional. Ao longo do nosso estudo, eu vou trazer um pouco dessa explicação a respeito do amor, do que é o verdadeiro amor, dentro daquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória, ok? Se você tiver uma ideia diferente, por favor, compartilhe. Assim todos nós crescemos juntos. Pois bem, eu nasci em uma cidade bem no interior do Paraná, uma cidadezinha de 7.000 habitantes. Imagina, todo mundo conhecia todo mundo. E lá só tinham 2 tipos de religião. Ou você era católico ou você era evangélico. E era uma cidade tão tradicional que se você fosse evangélico você já era estranho. Para você ter uma ideia de como era pequena a mentalidade, de como era restrita a mentalidade. Porque só existiam essas opções, então era o que as pessoas conheciam. Minha família é uma família de bruxas. Todas as pessoas da família têm algum tipo de dom, têm um contato com a espiritualidade muito grande. Minha avó era parteira, lá na Bahia, e veio parar no Paraná, olha só. Meu avô era benzedor. Sempre que alguém tinha uma doença, era na base do chá, era na base da reza. Misturava uma erva, misturava outra, fazia um emplastro. E as doenças se curavam. E as coisas aconteciam. E a minha avó me ensinou a dobrar o joelho todas as noites antes de dormir, do lado da cama. E ela rezava para cada um dos netos e dos filhos, e eram vários. Família grande. Minha mãe me ensinou a ir na igreja todos os domingos. Todos, sem exceção. E quantas vezes eu lutei para ficar em casa brincando de Barbie com a minha prima. Quantas vezes. Mas ela sempre falava, não, chegou a hora de ir para a igreja, vamos, vamos, vamos. E eu detestava. Mas com o tempo eu comecei a aprender que era importante. E que não era só importante, mas que era fundamental esse contato com a espiritualidade. Nós íamos na igreja no domingo, e no sábado, e na quarta, e às vezes na terça, e tinha grupo de oração na quinta. E quando alguém precisava, a gente estava lá fazendo prece. Então não preciso nem dizer que boa parte da minha vida foi vivida na igreja. Conforme eu fui crescendo, os meus amigos eram do grupo da igreja. O grupo de adolescentes era do grupo da igreja. O que eu fazia sábado à noite ia no grupo de jovens. E eu não tenho nenhuma reclamação disso, porque foram anos incríveis. Eu aprendi muito. E uma das coisas que eu mais admiro na religião evangélica, né, na igreja evangélica, é a fé. Porque se a gente parar para fazer um breve comparativo, quando a gente fala de Umbanda, de Candomblé, de Espiritismo, de Jurema, de Catimbó, são religiões de Daime, são religiões que existem manifestações muito grandes. Então as pessoas têm visões, as pessoas ouvem, baixa um espírito na terra que olha para a pessoa e fala a vida dela. Mas e numa igreja? Quantas são as pessoas que oram em línguas? Quantas são as pessoas que têm visões? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas a pessoa acredita. E uma oração
feita com a fé de uma pessoa que verdadeiramente crê, move montanhas, muda vida, cura. Como dizia Mestre Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele não dizia, aproveita porque eu estou aqui e te curei. Ele dizia, vai em paz, ou seja, vai tranquilo, porque a tua fé curou a tua doença. Então, eu admiro muito isso e eu sou muito grata, porque se hoje eu tenho fé, se hoje eu sei que vai dar tudo certo, e para as pessoas que são próximas a mim, muita gente fica até meio nervoso comigo pela quantidade de vezes que repito isso ao longo do dia. Vai dar tudo certo, a gente só tem a agradecer. Gratidão, meu Deus, porque a vida é linda. O dia tá lindo hoje, nublado, chovendo, frio. O dia tá lindo. Porque a vida existe. Porque tudo são ciclos. E porque eu sei que se tá chovendo hoje, o sol vai vir pela manhã. Mas tudo isso eu aprendi estudando, vivendo e acreditando. E tudo isso veio da base da religião evangélica. Eu gosto de fazer esse paralelo e de frisar muito bem essa relação com a igreja evangélica, porque, infelizmente, pelas atitudes das pessoas em geral, e isso eu digo em geral mesmo, não estou falando agora especificamente de pastores, de presbíteros, de pessoas evangélicas, mas do ser humano como um todo em todas as religiões. As atitudes, o egoísmo e a forma como as pessoas interpretam os mandamentos das religiões que seguem, criam uma egrégora de preconceito muito grande em cima daquela religião e daquele conhecimento. Mas quando você olha para a origem da religião, a base é o amor. O fundamento é o amor. Então eu sou muito grata por toda essa base. Voltando à história, toda a minha vida, até uns 17 anos mais ou menos, eu vivi na igreja evangélica. E para quem é do meu tempo, eu sou de 1991, embora pela história possa parecer que eu sou mais velha e pela aparência possa parecer que eu sou mais nova, mas eu nasci no ano de 1991. Para quem é desse período e entrou na escola com a idade adequada, não repetiu nenhum ano, aos 17 anos, 16 para alguns, né, dependendo de quando faz aniversário, se formou. E então vem a escolha da faculdade, não é mesmo? Pois naquele momento eu decidi, eu quero ir para o seminário. E foi uma guerra lá em casa. Minha mãe, ela é cientista. E embora seja bruxa, embora acredite nas ervas, embora saiba como manejar a energia, embora seja uma pessoa extremamente espiritualizada, ter isso como profissão era inaceitável. Era inaceitável. E embora nossa vida tenha sido sempre de muita paz, de muita tranquilidade, acredito que aquele foi o primeiro momento em que realmente houve guerra lá em casa. Assim, realmente nós brigamos muito quando eu disse que queria ir para o seminário. E hoje eu entendo e agradeço muito a Deus por não ter ido. Eu não fui para o seminário. Eu me mudei para a capital do estado, junto com a minha mãe, para cursar física, que é pura ciência. E é um curso maravilhoso. Infelizmente não concluí, mas eu também entendo por quê. Porque quando nós começamos em algo que realmente desperta o nosso interesse,
A gente mergulha e se apaixona por aquilo. Isso é natural no ser humano, se apaixonar pelas coisas. Quando eu quis ir para o seminário, eu estava apaixonada pela religião, por ser pastora, e não pela fé, e não por Deus, não pela espiritualidade. E eu mal sabia todo o caminho que eu tinha pela frente. Muito bem, me mudei para a capital do estado, cidade de Curitiba. Para quem já ouviu falar de Curitiba, sabe que a cidade tem uma fama muito grande e verdadeira de ser meio antissocial. E é verdade. Hoje em dia as pessoas já estão muito mais abertas, até porque tem muito mais pessoas que vieram de fora. Então a cultura da cidade mudou. Mas isso foi no ano de 2008. Em 2008 as pessoas não te cumprimentavam no ônibus. Realmente, você sentava no ônibus, você podia ter certeza de que ninguém ia falar com você. Sabe, é uma sensação assim muito forte. Eu vim do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo, então todo mundo falava, fofocava, ficava conversando e fazia amizade. E de repente me mudei para um lugar onde as pessoas não te diziam a hora na rua. A menos que você parasse e perguntasse, ainda te olhavam com uma cara estranha, respondiam com aquele olhar de por que você quer saber. Entende? Então foi um conflito, um choque cultural muito grande. Por outro lado, eu estava fazendo faculdade de física, que é algo que eu gosto, mas que com a mentalidade que eu tinha na época, eu mal podia compreender. Então eu sabia que não era o meu caminho. Como resultado, eu entrei em depressão. Essa depressão durou cerca de 2 anos. E eu comecei a definhar, a emagrecer. Eu comia cada vez menos. E absolutamente não saía de dentro de casa. E isso foi aumentando até o momento em que eu parei de sair de dentro do meu quarto. Eu só saía para ir ao banheiro e eu ia de mau humor, porque para mim era revoltante não ser homem para não poder fazer xixi dentro de uma garrafa no meu quarto. Eu estou dizendo isso só para que vocês entendam o nível ao qual eu cheguei, que foi uma coisa muito profunda. Era um momento onde assim já não tinha, eu realmente não via nenhum tipo de expectativa, sabe? Para quem já teve depressão, e muitas pessoas já tiveram, para cada pessoa é diferente. Mas para mim as coisas perderam um pouco a cor. Eu realmente passei a não ver muito cores. Assim, parecia que todos os dias estavam nublados. Parecia que a comida não tinha tanto gosto. Parecia uma coisa meio insossa, então não tinha vontade de comer. A minha barriga roncava de fome, então eu comia um pedaço de pão, um pedaço de queijo, um pão de queijo, alguma coisa assim, que também já não tem, assim, são coisas que têm sabor muito suave. E tomava muito café. Muito, muito café. Eu troquei completamente a noite pelo dia. Então, eu me afastei da luz do sol. Com isso, eu comecei a ter problema porque eu não tinha mais vitamina D, que é a vitamina do sol. E isso começou a causar assim, uma série de situações e problemas de saúde. Graças a Deus, nada a ponto de me levar para um hospital. Mas esse era o cenário no qual eu me encontrava. Como eu disse, minha mãe se mudou para Curitiba comigo e eu só tenho a agradecer porque eu realmente tenho a melhor mãe do mundo. Me desculpa aí as outras mães, mas a minha é fabulosa. Ela abriu mão de muitas coisas, muitas. Mudou muito a vida dela para que eu pudesse viver os meus sonhos. Eu sou imensamente grata a isso. Sempre fomos só nós duas. Lá na frente, em alguns podcasts, em alguns podcasts para frente,
eu vou contar um pouco sobre a minha história com meu pai, que também é uma história muito bonita. Mas a vida toda fomos só minha mãe e eu. E nesse momento, quando eu estava em depressão em Curitiba, minha mãe estava trabalhando em Curitiba, morávamos juntas, eu tinha 17 anos. Nessa época já tinha 18, perdão. E ela começou a frequentar um centro espírita, porque a minha mãe, ela sempre teve vidência aberta, ou seja, ela sempre viu, ouviu, conversou com os espíritos, com energias, sempre foi uma coisa muito aberta para ela. Só que como nós morávamos naquela sociedade que eu acabei de contar para vocês, que era tudo fechado, que era ou católico ou evangélico, que era evangélico era estranho, é claro que ela não podia falar nada sobre isso. Porque senão era taxada de louca, de maluca, imagina, né? Isso não existe. Mas ela sempre teve o grupo mais ligado ao espiritismo, coisa que eu não aceitava, porque lembra que até pouco tempo atrás, nessa história, eu queria ser pastora. Então, para mim, qualquer coisa que eu tivesse fora daquela caixinha fechada que eu coloquei na minha cabeça, da doutrina da religião evangélica, da igreja evangélica, era do diabo. Então, para mim, não fazia sentido algum que ela tivesse qualquer ligação com coisas de espíritos, né? Dentro de casa, não. Então, estava eu lá, em depressão, e um belo dia minha mãe chega para mim e diz: filha, eu tô indo num centro de oração, foi esse o termo que ela usou, e quem me convidou foi uma moça lá do trabalho, você quer ir comigo? Eu falei, não, claro que não, né? Imagina, eu não saía de dentro do quarto. Falei, não, pode ir. E aí ela foi. Só que se tem uma coisa que eu sou na vida é curiosa. E principalmente quando se fala de religião. Então estava eu no meu quarto e disse: Deus, o Senhor está em todos os lugares. Se o Senhor está onde a minha mãe foi, me manda um recado. Minha mãe abre a porta, mais tarde, naquela noite, quando ela voltou, ela abriu a porta dizendo: filha, eu tenho um recado para você. Nisso eu já gelei inteira, né? E tudo que ela falou tinha a ver com aquilo que eu estava vivendo e que eu estava pensando a respeito da minha carreira, a respeito da minha saúde. Tudo bem, eu guardei aquilo para mim, né? Se tem uma coisa que eu sou é curiosa e se tem outra é teimosa. Então, na semana seguinte, ela chegou para mim e disse: filha, você quer ir junto comigo? Eu disse: não, pode ir. E ela foi. E novamente eu em casa. Então, Deus, o que acontece é que minha mãe pode ter explicado a situação. Então, assim, o recado veio, mas eu não tenho certeza que foi do Senhor. Que nessa semana você me diga algo que eu não tenha dúvida de que é você me dizendo para ir lá. Ela chegou em casa e disse assim: olha só, minha filha, ninguém sabe que eu vou nesse lugar. Ninguém. Você é a única pessoa que sabe. E essa semana me disseram o seguinte: que semana que vem venha quem tem que vir. Então você precisa ir. E aí eu disse: então eu vou. Porque para mim foi o bastante. Passado algum tempo, né? Chegou no dia, que era sempre às quartas-feiras. Me arrumei. Vamos, mãe? Vamos. Nunca houve trânsito igual para chegar naquele centro de orações, né? Segundo a minha mãe. E nós fomos. E ela dirigiu.
E dirigiu, e dirigiu. E cadê que encontrava a entrada do lugar? Ela não encontrava, simplesmente não encontrava. Tudo bem que a minha mãe não é lá, assim, digamos, não é a pessoa que tem o GPS na cabeça, né? Tenho que dizer. Mas ela marcou assim, olha, no muro verde a gente vira. E passava, e passava, e passava, e cadê aquele muro verde? Cadê aquele muro verde? E não chegava de jeito nenhum. E aí ela falou, olha, a gente já tá atrasada, não vai mais dar certo, vamos desistir, semana que vem a gente tenta vir. Falei, não, se eu sair de casa, se eu vim até aqui, eu tenho que ir, então a gente vai achar. Nem que a gente chegue no final, mas a gente vai chegar. Na quadra seguinte ela virou. E a gente chegou exatamente na frente do centro de orações. Quando nós entramos lá, os pretos velhos já tinham baixado em terra, né, porque nós chegamos atrasados. Eu cheguei e eu vi aquelas pessoas sentadas, com velas acesas. E aí disseram, vocês querem conversar? Eu falei, quero. E me encaminharam lá. Era uma casa. Você entrava nessa casa pela garagem. Lá no fundo tinha uma salinha, né, que abria assim, um espaço um pouco maior. Todo construído, né? Era tudo coberto, assim, bem certinho, um piso de madeira. E aí me chamaram num cantinho, eu passei por uma espécie de corrente, que era de plástico, mas tinha os elos, assim. E aí, sentei num banquinho, em frente a uma mulher, que estava sentada, assim, bem curvada. E ela começou a falar comigo. E ela falou assim, você tem um anjo da guarda muito forte. Prova disso é o fato de você estar aqui hoje, porque você quase não chegou. Mas você precisava estar aqui. Eu nunca esqueci essas palavras. Isso tem mais de 10 anos. E eu lembro dessas palavras. E ela conversou comigo, eu conversei com ela. E então você saía, eles te encaminhavam para as outras giras, a preta velha ia falando, coloca ela na gira de caboclo, coloca ela na gira de cura. Eu fui em todas, porque realmente estava muito mal, estava completamente desequilibrada energeticamente falando. E mentalmente talvez, né? Mas eu lembro que eu sentei esperando para ser atendida e eu via aquelas pessoas incorporando, desincorporando, acendendo vela, charuto e todo mundo se mexendo e tudo aquilo acontecendo. E eles cantando, era um terreiro que não tinha tambor, que era só com palmas. E o pessoal cantava. Nossa, eu achei aquilo tão lindo. Para mim aquilo parecia Harry Potter. Eu falei assim, nossa, eu não acredito, eu tô dentro do Harry Potter. Adorei, adorei. E eu vivi essa experiência. E a partir daquele momento, uma chama acendeu em mim. Uma coisa que era diferente. Eu não sabia que se tratava de um terreiro de Umbanda. Para mim era um centro de oração. Eu falava que era o centro. A gente só chamava de centro. Eu fui descobrir que era Umbanda anos depois. Porque nesse momento, isso era em 2009, mais ou menos, nesse momento, ainda existia um preconceito muito grande. E os centros de Umbanda, os terreiros de Umbanda aqui em Curitiba, eram muito mais escondidos, não era algo assim tão aceito pela sociedade. Só que para mim eu ia no centro. E eu conversava com as entidades e eu me sentia bem. E foi Deus que me disse que ele estava lá. Então tá resolvido. Pronto. E eu chegava lá e as entidades falavam comigo sem que eu precisasse falar com elas. Então assim, para mim não tinha dúvida. E eu comecei a melhorar. E minha depressão sumiu. Eu fiquei muito bem.
mais ou menos 1 ano frequentando como assistência, que é quem vai para receber auxílio, eu comecei a trabalhar, que é quando você entra para a corrente. Mas isso aconteceu da seguinte forma. Esse centro, esse terreiro, ele acontecia toda quarta-feira. As giras, que são os encontros de Umbanda, aconteciam todas as quartas-feiras. Então, se iniciava o trabalho, todas as pessoas entravam no espaço sagrado, que é chamado de Congá, ou Gongá, dependendo da casa. Entravam, as entidades davam passe, só que eram feitos 4 ou 5 filas, dependendo da quantidade de pessoas, e um único médium recebia energia, que não era exatamente uma incorporação, era um passe semelhante ao passe que é dado nos centros espíritas. Então a pessoa se concentra e ela vai dando passe, ela vai limpando a energia das pessoas. A partir do momento que essa pessoa passava por você, você já podia sair. Então era um atendimento muito ágil. Tudo acontecia de maneira absolutamente organizada e fluida. Era um grupo muito pequeno, tinham cerca de acredito que uns 20 médiums na corrente, talvez um pouco mais, 25. O pai de santo e as pessoas que iam receber auxílio. Então, passado pelo passe, vinha a gira de pretos velhos, onde todas as pessoas passavam pelo preto velho, que conversava, dava sua bênção e direcionava para as linhas que essa pessoa precisava para serem trabalhadas. Por exemplo, alguém chegava lá com problemas na vida amorosa. O preto velho falava, essa pessoa vai para Pombogira. A pessoa estava com problema na saúde, vai para Caboclo. E assim sucessivamente. Terminada a gira de pretos velhos, só um adendo. Se você não sabe e não conhece as entidades que eu estou citando, não se preocupe, porque nos próximos podcasts, nos próximos áudios, eu vou falar profundamente a respeito de cada uma delas. Aqui é só uma introdução para você entender essa jornada. É o início de toda essa conversa. Muito bem. Passado pelos pretos velhos, a pessoa saía. Então vinha a linha de cura, que era a linha do Oriente. As pessoas recebiam o tratamento do Oriente. Terminou, vinha a gira de Caboclo. Acabou Caboclo, Herê. Terminou Herê, vinha Pombogira e por fim vinha Exu. Tudo isso na mesma noite. Era sequência, era seguido. Acabou Exu, ficavam apenas algumas pessoas para trabalhos mais pesados. Eram 1 ou 2 pessoas por noite, que eram os trabalhos de desobsessão, mas eram extremamente pesados. Eu nunca tinha ficado num trabalho daqueles. E eram coisas assim realmente bastante pesadas. E no dia que eu fui convidada para entrar, eu estava sentada no banquinho. Lembra da ordem que eu falei? Pombogira era a última linha de atendimento. E eu estava sentada no banquinho. E então, o pai de santo, que estava incorporado do Exu Guia-Chefe, chegou para mim e falou: você quer entrar? Pode ficar aqui. Pode já ficar aqui na corrente, porque aqui é teu lugar. E então ele chamou o capitão, que é a pessoa que dirige o trabalho sem estar incorporado, e falou assim: ela vai entrar para a corrente, pode deixá-la aqui se ela quiser. E nisso, o trabalho estava finalizando para iniciar aquela parte mais pesada. E aí eu olhei para o lado e vi uma pessoa se esgoelando no chão, gritando, e começou o negócio a ficar muito feio, sabe? E aí o capitão, que é essa pessoa que dirige o trabalho sem estar incorporado, disse: chefe, ela não pode começar na semana que vem, que aí ela pega o trabalho do início. Eu honestamente acho que ele só fez isso porque ele viu o pânico na minha cara.
porque eu nunca tinha visto aquilo. A pessoa se rastejando no chão, gritando, eu não entendi, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, a entidade chefe olhou para mim e disse, eu acho melhor. Eu acho que eu fiquei branca naquela hora. Eu saí meio nostálgica do lugar santo, do Congá. Minha mãe estava me esperando, ela falou, o que foi, filha? Eu falei, eu vou entrar para a corrente. E dali eu saí saltitando. E a partir desse dia, toda a minha história espiritual começou a fazer sentido. Talvez naquele momento eu ainda não entendesse. Mas hoje eu vejo que esse dia foi um marco na minha evolução espiritual. E eu espero honestamente que toda essa trajetória não tenha sido só para o meu conhecimento, mas que eu possa compartilhar com vocês cada uma dessas experiências. Se até aqui você está gostando da história, comenta. Diz quais são as tuas dúvidas a respeito do teu despertar espiritual. E compartilhe com os amigos também. Quem sabe mais pessoas não se identificam com todas essas experiências. Reflita sobre tudo que eu disse, veja se tem algo em comum. E nós nos encontramos no próximo podcast.